Bom dia e a paz do Senhor para você, amado, amada do Senhor. Glória a Deus pela tua vida. Sorria porque Cristo Ele ama você e eu também. Você não tem saído das minhas orações. E todas as manhãs eu gosto de começar orando, mesmo que seja uma oração pequena. Mas antes da mensagem eu quero poder agradecer ao Deus e Pai por dar essa oportunidade de nós termos mais um dia de vida e mais uma oportunidade de vencer, não é mesmo? Então vamos comigo agora agradecer a esse Deus maravilhoso. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, Deus de Israel, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Porque se dormimos e acordamos é porque o Senhor tem nos sustentado com tuas mãos fortes, Deus Todo-Poderoso. E é mais uma chance de nós vencermos em ti, Pai. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, porque são tantos, somos tão falhos, tão sujeitos a erros e defeitos, Deus, porque somos humanos. Mas a tua palavra diz que mesmo assim o Senhor nos amou e que todos pecaram, mas carecem da tua glória. Nós carecemos e necessitamos de ti o tempo todo, Deus amado, Deus querido. Nos guia, Senhor, aonde o Senhor quer nos levar. Livra-nos, Senhor, dos acidentes do homem mau sanguinário e da peste perniciosa. Que as ciladas do inimigo não venham, Senhor, nos fazer cair, nem nos fazer tropeçar. Porque a tua palavra diz, Deus de Israel, que aos teus anjos darão ordens ao nosso respeito para nos guardarem, Deus, em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus, eu creio infinitamente nessa palavra, Deus. Em tudo o que a tua palavra da verdade diz. Em nome de Jesus, eu te oro, eu te agradeço e eu te peço, fala com teu povo esta manhã. Amém. Glória a Deus. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o teu like, o teu joinha, polegarzinho pra cima. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que outras vidas possam ser edificadas essa manhã, como eu sei que você será. E enquanto você compartilha, você faz o ID do Senhor, e o Senhor vai me usando para passar a mensagem que vem direto do coração dele para você. E hoje nós vamos lá para Salmos, capítulo 91, verso a partir do 7, diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Glória a Deus por essa palavra grandiosa e poderosa da parte do Senhor para minha e para a tua vida esta manhã. O Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você que não importa o que esteja acontecendo aí, o que quer que tenha acontecido com você, o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Para de temer o que está acontecendo aí diante de você, porque você tem grandes seres celestiais trabalhando pela tua vida por ordem do Eterno de Israel. E hoje eu vim ensinar um pouco para vocês sobre esses seres celestiais, sobre os anjos e falar sobre a natureza deles. A palavra anjo no Antigo Testamento quer dizer malar e no grego é ângelos. Significa mensageiro. Os anjos, eles são os seres espirituais, amados. E isso está comprovado lá no Salmo 104:4. E eles também podem se transformar em elementos, fogo, ar. Outra coisa que eu tenho a dizer sobre esses seres é que eles são invisíveis aos olhos humanos, porque eles pertencem a uma dimensão diferente, a dimensão espiritual, mas que não a torna não palpável, porque essa dimensão, tudo que acontece no mundo espiritual vem ao mundo físico, amado do Senhor. Então, a dimensão espiritual é muito real e muito palpável. E uma das coisas
pelas quais eles são invisíveis, não a quem tem visão aberta, é claro, porque aqueles que têm visão aberta, eles podem até querer adorá-los. E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais o Senhor não os torna visíveis a todos. Porque lá no Antigo Testamento, as pessoas que os viam costumavam se ajoelhar e eles sempre diziam não façam isso porque eu sou tão servo do Criador quanto você. Lá em Daniel, por exemplo, quando ele viu o anjo Gabriel pela primeira vez. E a palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo 2, verso 18, diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. É isso, amados. É um dos motivos pelos quais o Senhor não os torna visíveis, porque eles são belos e seres poderosos. Apenas o anjo do Senhor, o próprio Yeshua, na chamada manifestação cristofânica. Jesus aparece no Antigo Testamento e ele aparece lá sem antes ele ter sido revelado como Filho de Deus. Ele aparecia como Malach Yahweh, ou seja, o anjo mensageiro de Javé. E este sim aceita adoração, pois ele é um anjo mensageiro e não há um mensageiro maior do que Jesus, não é verdade? Eu não sei se vocês se lembram da aparição dele lá junto com Abraão, que ele comeu com Abraão um pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Uma outra curiosidade sobre eles é que eles são inumeráveis. Lá em Daniel 7, 9 a 10 diz que eles são da quantidade de miríades. Essa palavra, meus amados, ele vem do aramaico e quer dizer milhares vezes milhares. E lá em Jó, ele ainda diz que os anjos são servos de Deus e os servem em todo o universo e são comparados na Bíblia às estrelas, lá em Jó 38, 7. O que quer dizer que eles são muitos. A gente não consegue contar as estrelas, consegue? E outra coisa sobre eles é que eles têm personalidade, amados. Como eu e como você. E há 3 características sobre essa personalidade deles. Quais são? Inteligência, vontade e emoção. E isso tudo está baseado na Bíblia, tá bom? Lá em Daniel 9, 21 a 22. Daniel era conhecido na Babilônia como um homem extremamente sábio e extremamente inteligente. Todos que se deparavam com ele o viam como alguém extremamente sábio. E Gabriel instruiu a Daniel, o que quer dizer que eles são sobremodo inteligentes sobre a vontade dos anjos em Judas 1:6. Que quando Lúcifer ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu pelo Senhor, ele foi seguido por outros. Muitos deixaram o paraíso para se juntarem a ele. Isso caracteriza que eles têm vontade e livre-arbítrio. E outra coisa é que eles têm emoções. Olha só que maravilhoso. Lá em Jó 38:7 diz que eles têm emoções. Porque enquanto Deus ele criava o universo e nos criava e criava tudo ao nosso redor, eles jubilavam de alegria. Eles ficavam emocionados com Deus fazendo o universo aqui. Isso quer dizer que eles têm emoções. E outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês sobre eles é que nós fomos feitos menores. Nós somos grandes, mas somos menores do que os anjos. Lá em Hebreus capítulo 2, versos 6 e 7 diz assim: antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Amém? O que quer dizer que os anjos, eles são mais poderosos do que nós, enquanto não recebemos o nosso corpo glorificado de Jesus, quando ele vier, não é mesmo? Mas o que eu quero dizer é que mesmo embora eles sendo maiores do que nós, em força, em poder, em muitas coisas, eles são servos que respeitam autoridades.
Lá em 2 Pedro 2, 10 e 11 diz exatamente isso, que os anjos, eles embora sendo fortes, eles sabem a importância de respeitar autoridades. Eles sabem a importância de respeitar ao Deus acima de todas as coisas, ao Criador deste mundo. Porém, é claro que eles são inferiores a Deus, obviamente. Porque eles não têm as características que formam o nosso Criador, que é a onipotência, a onisciência, a onipresença. Então, isso aí, se você quiser a questão de curiosidade, você vê lá em Daniel 10:12, Daniel 10:13 e Mateus 24:36, para comprovar isso que eu falei para vocês. Mas eu quero te dizer uma coisa, e eu quero abrir um parêntese aqui para você e dizer que é importante nós usarmos os anjos amados do Senhor. Pedir para que o Senhor envie os seus anjos e usá-los nas nossas batalhas espirituais. Porque os anjos, eles foram criados para servir a Deus e para servir aqueles que hão de herdar a salvação, como está comprovado aqui em Salmos 91, não é verdade? Os demônios, eles podem até vir contra a tua família, contra a tua vida, contra os teus negócios. Ele pode tentar fazer algo contra você. E querem sim impedir que os planos de Deus se concretizem na tua vida. Por isso a batalha espiritual, amado. Porém, os anjos de Deus, eles estão à tua e à minha disposição. Imagine milhares de milhares, miríades de miríades, em todo o universo trabalhando para Deus e trabalhando em teu favor. Então não enfrente uma batalha espiritual sem usar os anjos da tua vida e receber o poder de Deus para lutar com a ajuda dos seus anjos em nome de Jesus. Eu quero dizer para você aqui também que várias vezes que aconteceu algo com você e você se perguntou, o que foi isso? Foi por pouco isso, eu me safei por pouco. Foi um livramento do Senhor, foi o Senhor usando um dos seus anjos em teu favor. Eu vou te dar um exemplo grande de que o mundo espiritual é real e o Senhor usa os anjos dele em favor de você e de mim. Uma vez eu estava deitada, dormindo, e eu estava escutando a palavra de Deus no telefone. E esqueci o telefone ligado na tomada debaixo do meu travesseiro. E eu adormeci escutando a palavra do Senhor. De repente, eu sinto uma mão aqui no meu ombro. Ei, acorde, filha. Quando eu abri os olhos, o meu travesseiro já estava todo quente. Ou seja, assim que eu acordei, eu senti a presença de Deus naquele lugar. E eu senti que o Senhor estava me livrando de algo terrível. O celular ia explodir em cima de mim. E imediatamente eu tirei o celular da tomada e fui me ajoelhar para agradecer aquele livramento. Porque o Senhor usou o anjo dele para livrar a minha vida. E os anjos do Senhor, meus amados, eles se importam com você. Por quê? Porque você é importante para Deus. Então você é importante para eles também. E o Senhor envia cada um ao seu modo. E cada um de nós, ao seu modo, tem um anjo que lhe protege. Não vamos adorá-lo, não, meus amados. Em nome de Jesus, só Deus merece adoração. Mas vamos respeitá-los e ser gratos a Deus pela vida e pela presença deles nas nossas vidas. Porque eles são usados ao nosso favor. Eu sou extremamente grata a Deus por esta maravilha. E sempre que eu vou fazer uma nova jornada, e eu digo isso a você também, que você, quando for tomar uma nova empreitada na sua vida, ou for a algum lugar, diga, Senhor, leva os teus anjos à frente, para guardar o caminho, para abrir as portas, e assim vai acontecendo, amado. Então vamos agradecer ao Deus de Israel pela vida dos anjos nas nossas. Amém? Eterno de Israel, Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é
tão maravilhosa, Pai. E o Senhor é tão maravilhoso, Deus. E miríades de anjos são enviados ao nosso favor, trabalhando em todo o universo para o nosso bem. E mesmo que o inimigo, Senhor, tente contra a vida dele, contra a vida dela, desse teu filho que está me escutando agora, o Senhor vai dar a ordem aos teus anjos ao nosso respeito, ao respeito dele e dela, Senhor, para que ele nem tropece com o teu pé em pedra. Nós não temos palavras para expressar tamanho amor e gratidão que nós temos, Senhor, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, vai nos ungindo com o poder da tua glória e da tua unção, porque não temos poder para nada, Senhor, nós como carne que somos, mas o Senhor tem o poder, através do teu Espírito Santo e dos teus anjos, nós temos poder o suficiente para fazer o inimigo cair e bater em retirada em nome de Jesus. Que toda cilada maligna, que toda seta lançada seja agora dispersa pelo teu poder e através dos teus anjos. Envia um anjo com espada de fogo desembainhada até onde o teu filho e a tua filha está, para que ele possa ser protegido e livrado do mal, Pai. Eu te oro e te agradeço por todas essas coisas. Amém. Glória a Deus. E aí, você aprendeu hoje que os anjos do Senhor trabalham em seu e meu favor, porque eles obedecem à voz do Eterno de Israel? Seja grato a Deus pela vida deles nas nossas. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor e, se assim o Senhor permitir, até amanhã. Tchau, tchau.